se pensa em educação inclusiva no Brasil, raramente os superdotados são lembrados. Existem mais de 8 milhões de brasileiros com altas habilidades cognitivas e quem disse que eles se concentram na população de renda mais elevada? No Em Família de hoje, a gente vai falar sobre os superdotados. Primeiro, através da história da arquiteta Bianca Casale, que quando criança recebeu o apoio de uma ONG e foi estimulada no desenvolvimento das habilidades cognitivas. Depois você vai conhecer o projeto Estrela d'Alva, que apoia alunos superdotados de escolas municipais cariocas. E para finalizar, a gente convida a Márcia Cristina Matias Neto, do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação do Estado do Rio de Janeiro, para se juntar com a gente nessa conversa. Bianca, primeiramente, obrigada por estar aqui com a gente, para compartilhar a sua história. E eu queria começar com você trazendo assim, as suas primeiras lembranças com relação a essa questão do aprendizado, vivência escolar. O que vem à mente assim, quando você pensa nisso? Então, para mim não foi muito diferente, né? Assim, eu não vi essa questão de superdotação, não entendia muito bem. E então, quando a ONG chegou para dar esse apoio e falando sobre a superdotação, eu não entendia direito. Qual era o nome da ONG, desculpa? Smart. Uhum. E a Clara estava na direção na época, né? Então, ela que deu todo o apoio e para mim era normal, era tudo muito normal. Eu sempre fui boa aluna, tirava nota alta, né? Era aquela primeira da classe, né? Mas nunca senti muita diferença, assim, né? Você estudava numa escola pública municipal, é isso? Eu estudava numa escola pública em Botafogo, municipal, e eles fizeram um teste lá. E aí eu fui passando pelas etapas, e é engraçado que na primeira minha amiga foi, aí né, vai bastante gente, aí no final você falou, ué, só eu? E aí, acho que da escola tinha alguns outros alunos, poucos alunos, mas da minha escola, na minha série só tinha eu. Então... Agora, como é que você percebia a sua vivência na escola? Existe uma crítica muito severa, às vezes, sobre a forma como o aprendizado chega para as crianças de uma forma geral. Muitas crianças ficam entediadas, né? Sim. Como é que você se sentia sobre esse contexto, assim, né? O que lhe passavam em termos de conteúdo era... Entediado não ficava, né? Mas eu achava fácil. Eu pegava com facilidade. Eu tinha facilidade de pegar as coisas. Eu lembro que os professores gostavam, né? De mim, porque eu era boa aluna, quietinha e tal. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 10 anos, né? Quando eu entrei para a ONG, eram de 9, 10 anos. Então, eu sempre tive facilidade para aprender as coisas. Mas eu nunca me senti diferente, nem nada. Pelo contrário, às vezes queria não ser tão inteligente, sabe? Pô, mó chato ser, né? CDF da turma, todo mundo quer fazer trabalho junto e tal. Mas tem essa vivência também, quer dizer, você fica um pouco fora dessa forma, né? Você é um pouquinho além do que se espera de um aluno de 10 anos e tal. Você sentia isso nas suas relações sociais? Tinha aqueles amigos, né? As amiguinhas do colégio, mas às vezes eram aquelas situações meio chatas de você, né, tirar nota boa, ou então trabalho em dupla, todo mundo querer fazer por interesse. Acho que esse era o maior problema assim, eu não tinha tantas dificuldades. E esse destaque você começou a sentir com que idade, mais ou menos? Ou seja, essa diferença, essa facilidade maior que você tinha? Eu acho que foi logo um pouco depois que eu entrei na ONG, acho que talvez na 6ª série, quando eu mudei de colégio, né? Porque eu estudava no colégio público, então era mais fácil, mas não tinha talvez essa... Não sei dizer, mas não tinha tanto foco nessa questão. Estava mais ocupada em brincar nessa época, né? E aí, quando a gente foi para outra escola, que eu entrei na ONG e tinha várias questões de cumprir. Por exemplo, para ficar na ONG, tinha que ter notas acima de 7. Você tinha que ter um bom desempenho. Então, aí você começa, ok, eu preciso, né, tirar notas boas. E tinha gente, né, em cima, assim... Você canaliza, de certa forma, essa questão, né? E era um colégio novo, então eu estudei no anglo-americano, na 6ª e na 7ª série. E aí era um colégio novo, com pessoas novas e tal. Então eu comecei, você já tem aquela questão de querer se adaptar num colégio que as crianças cresceram juntas, assim, né? Tipo, desde da creche. Então você chegar na 6ª série com aquelas crianças todas e você querer fazer parte, você acaba se destacando pelas notas. Você fica um pouco... Tem seu lado negativo também, né? Tem um lado negativo, mas assim, eu dou graças a Deus, né? E você é filha única, não? Eu tenho uma meia-irmã, filha do meu pai, que mora no Maranhão. E como é que era essa dinâmica em família, assim?
Então, eu não cresci com ela, né? Ela cresceu, a gente cresceu longe e tal, mas em casa era só eu e minha mãe. Minha mãe se separou do meu pai, eu era pequena, fui mais ou menos nessa fase. Então, era só eu e minha mãe, era bem tranquilo, assim. Ela, né, sempre trabalhou muito e tal, então sempre tive que estudar para... Mas era bem... ela percebia esse potencial em você? Olha, eu acho que não. Eu acho que Mas ficava não. satisfeita, tranquila ali de você. Ela ficava bem tranquila porque não precisava brigar comigo para estudar, né? Precisava estudar junto e tal, essas coisas que às vezes os pais têm que fazer. Mas isso acontece com a maioria das pessoas, né, Bianca? Assim, os pais, a família e a escola levam um certo tempo, tem alguma dificuldade até para perceber essa dinâmica diferenciada que um superdotado, uma pessoa com altas habilidades tem, né? Bom, a partir do momento que você começa a conviver com as crianças do projeto, você talvez tenha encontrado iguais, assim. Como é que foi esse momento de encontro? É engraçado que às vezes a gente tem uma ideia, né, que todo superdotado é igualzinho, assim, é o primeiro aluno da classe, aprende todo fácil. Mas na ONG a gente tinha essa diversidade, assim, e era bem legal você... Eu tinha uma amiga que ela falava, eu acho que eu não sou superdotada, né? Eles erraram no meu teste, não sei o quê. Dá para se perceber superdotado, será? Você se diria superdotada? Eu não me diria, até hoje eu não digo, assim, se as pessoas perguntam, eu fico na minha, eu não falo. Porque às vezes as pessoas, por terem essa imagem, né? Tipo, ela é superdotada, ela sabe tudo, ela aprende rápido. Tem uma coisa meio assim, não é bem essa questão, não é bem assim. Então eu prefiro não falar. Né? Se me perguntam alguma coisa, eu acabo falando, mas eu não chego assim, oi, por exemplo, meu nome é Bianca, eu sou superdotada, sabe? Então, a gente tem uma surpresa para você aqui, Bianca. A Clara fez um depoimento para você. Vamos ouvir o que ela falou a seu respeito no trabalho da ONG. Bianca, vamos conversar um pouquinho dos tempos em que você estava lá no programa. Eu me lembro de você tímida, quieta e um belo dia se apaixonando pela arquitetura. A gente se lembra de você quando você acabou a oficina e disse, eu quero ser arquiteta. Você era muito novinha ainda, mas você passou vários anos se preparando para isso, entrou brilhantemente para o fundão, para fazer arquitetura, e aí o coroamento do nosso prazer foi ter você aqui como professora da oficina de arquitetura para os alunos mais novos, que certamente alguns se apaixonarão pela arquitetura vista pelos seus olhos apaixonados. É muito legal isso que ela fala. Como é que foi essa experiência de sair como aluna e voltar levando uma experiência para os seus? Foi muito bacana, assim. Eu sou apaixonada pelo projeto, né, pela Clara. Eu acho tudo que elas me pedem para fazer eu faço com o maior prazer, porque é uma causa válida, sabe? Então, era engraçado que eu ia lá dar aula e eu falava, gente, é a mesma coisa, é igualzinho que era para mim. Que eu via a Clara chamando para tem que estudar e tal, né? Não pode faltar aula. E era igualzinho na minha época. E eu falei assim, agora, né, você fica mais relaxada, assim. No próximo bloco, a gente vai ouvir alguns depoimentos de profissionais e alunos e familiares do projeto Estrela d'Alva, que apoia e incentiva o desenvolvimento de superdotados. A gente faz um intervalo bem rapidinho e volta já. Não sai daí. O Em Família está de volta falando sobre superdotados. E agora você vai conhecer o projeto Estrela d'Alva, que apoia crianças com altas habilidades das escolas do município do Rio de Janeiro. A ideia do projeto é atender crianças que têm um potencial intelectual, que têm uma inteligência superior e dar a essas crianças a oportunidade de ter uma educação, tanto na escola quanto extraescolar, da melhor qualidade possível, para que eles possam, de fato, desenvolver esse potencial que eles têm e
por esse potencial, eventualmente, na prática, serem profissionais que vão contribuir para eles, para a comunidade onde eles moram e para o país de uma maneira geral. Então, nós selecionamos crianças nas escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro. Todo ano nós testamos aproximadamente 2.500 crianças de escolas municipais que estão frequentando o terceiro ano, e dessas a gente seleciona 24, e essas 24 então passam a frequentar o programa durante 2 anos no contraturno da escola. Claro que eles têm características diferentes, mas tem coisas que a gente percebe que são comuns a todos, que é, por exemplo, essa coisa da curiosidade, o desejo de aprender, né? Aprendizagem rápida. Às vezes a gente vê que eles não têm aquele enriquecimento cultural, mas é como se fosse um aspirador. Da onde? Ele já ouviu isso em algum momento, ouviu na internet, mas ele sabe fazer relações, porque não é só ter a informação. Que a gente percebe nessas crianças que elas fazem relações muito rápido. O que a gente busca é aumentar a cultura geral deles através de passeios, visitas a museus, casas de cultura, casas de ciência, leitura de livros, filmes, etc. E um pouco da parte acadêmica também. A gente acelera os alunos em termos de português, matemática e redação. Então eu vou colocar aqui e vou escolher uma pessoa para me dizer as palavras, tá? Luiz Gustavo, quais são as palavras aqui? Gelatina. Aqui, gelatina. Genobra. Vamos fazer a correção, começar fazendo a correção, mesmo que vocês não tenham acabado até o final. Qual é a página? No final de 2 anos, eles tentam entrar para as escolas públicas de excelência que existem no Rio. Tem o Colégio Pedro II, que é federal, o Colégio de Aplicação da UERJ, o Colégio Militar, o Colégio de Aplicação da UFRJ, enfim. A ideia é que eles entrem para essas escolas de excelência, que eles têm capacidade de entrar e de frequentar com sucesso, para que eles possam entrar para as melhores universidades do Rio e do país. São crianças superdotadas academicamente, com certeza. E esses alunos são todos de muito baixa renda. Nós não teríamos dinheiro para pagar um curso para ela, tá? E aqui ela está se desenvolvendo muito mais, porque só a escola do município realmente não dá. Eu acho que vai me ajudar muito e eu penso em ser escritora e produtora de vídeo. A gente também dá maior força para ela. A gente dá maior força e eu brigo muito com ela, tá ela aí para dizer, Vitória, estuda, minha filha. O que eu não tive de leitura, o que eu não tive de estudo, eu quero que você tenha. Então a gente está fazendo tudo que é para você amanhã, você ser alguém na vida. E agora eu posso aprender mais coisas, que eu quero fazer experimentos. E aqui eu tenho mais chance, que lá na frente eu acho que eu vou ter um futuro bem melhor do que eu tenho. Nós temos uma quantidade enorme de formados nas melhores universidades do Rio, quer dizer, o FRJ, o UERJ, o UF, Rural, Fluminense do Norte, etc., fazendo engenharia, medicina, arquitetura, direito, economia, administração. Nós temos 2 que já são mestres, um terceiro que está fazendo mestrado hoje nos Estados Unidos com bolsa integral da universidade, para onde ele foi. Quando eu crescer, tudo que eu quiser eu vou poder ser. Estamos de volta conversando sobre superdotados. Nesse último bloco do programa, a gente convida a Márcia Cristina Matias Neto a se juntar a mim e a Bianca para contar um pouco da experiência dela. Márcia, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa conversa, nesse programa em família, e bem-vinda. É um prazer.
E é assim é uma oportunidade incrível de falar um pouquinho sobre o tema assim que me motiva muito. Por quê? Como é que você caiu nessa pesquisa? O nome Em Família. Quando o núcleo foi convidado, eu pensei, gente, mas nós trabalhamos mais com educação. Onde é que está a família aí? Aí me pediram para contar um pouquinho da minha experiência hoje. Eu venho de uma família, eu tenho mais 4 irmãos e eu tenho 2 irmãos com deficiência. Então, na década de 70 do século passado, né, a minha família foi muito excluída da sociedade. Aonde nós chegávamos, as outras crianças, as outras famílias saíam de perto da minha família. E eu não entendia muito bem por isso, porque em casa, minha mãe foi uma pessoa assim que nos ensinou muito o acolhimento. Eu não sabia o que era inclusão, né? Mas quando ela tirava o chinelo, era para bater nos 5, né? E eu não entendia por que em casa a gente tinha um tipo de convivência e a rua e o mundo nos excluía. Eu sempre quis ser professora, eu estudei, fiz o curso normal e os meus primeiros alunos foram os meus irmãos, né? Eu continuei na área da educação, me formei em pedagogia e me especializei em 2 extremos, na deficiência intelectual e na superdotação. Foi uma pós-graduação na Universidade Federal Fluminense. E as dúvidas eram mais do que as certezas. E é muito bom ter dúvida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as semelhanças entre esses dois opostos? Olha, deficiências e superdotações. Que os 2 opostos são excluídos. Quem não está dentro da curva mediana faz diferença. E o programa tem dado enfoque para a questão acadêmica. A Clara fala que o projeto Estrela d'Alva avalia anualmente aproximadamente 2.400 crianças da rede municipal do Rio. E dessas 2.400, 24 são selecionados. Não foi assim a ideia da Clara fazer isso, mas ela acompanha a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que diz que no mundo existe aproximadamente 1% de pessoas com habilidades, superdotação acadêmica, intelectual. Então, é aquele aluno de alto desempenho acadêmico, o que tira boa nota, o que tem facilidade de aprender. E nessa sua pesquisa, você ouviu a história da Bianca, né? Isso. É o comum, é o mais usual, assim, se repete essa história familiar e acadêmica? A Bianca veio confirmar esse 1% da Organização Mundial de Saúde. Mas, como eu trilhei a minha formação e fiz uma pós-graduação em Políticas Públicas para a Inclusão, e em 2005, o Ministério da Educação, analisando os dados do censo escolar, que todo ano os alunos são contados em todo o Brasil, ele chegou com um índice terrível, 0,003% de alunos brasileiros com superdotação. E muito longe do 1% acadêmico. Então, o MEC montou um programa e convidou todas as unidades da federação a participar. Eu fui convidada a representar o governo do estado do Rio, por isso que hoje eu trabalho no núcleo, no NAAS RJ. Mas nós da área da educação, além desse 1% acadêmico, nós também trazemos para esse grupo os alunos, as crianças, as pessoas que não têm habilidade acadêmica nenhuma. É aquele aluno que tira péssima nota, é aquele aluno que é reprovado, ele tem defasagem da série, mas que no pátio da escola ele pega um violão, ele toca e junta aquela rodinha. Ele tem outras habilidades, né? As outras habilidades. Então, as outras áreas, artes, música, informática, o ser e estar com o outro, que é a liderança. Então, os especialistas estimam que 10% da população escolar tenham alguma habilidade. Então, a gente amplia do 1% para os 10%. Mas não são todos. Não são todos. Dá para se dizer que todo mundo tem uma superdotação? Não, claro que não. A maior parte, você me perguntou, o que tem a ver a questão da deficiência com a superdotação? São os extremos, os que causam assim, ele é diferente, eles se notam diferente, a família se torna diferente, ela tem uma relação diferente. Mas os 90% fazem parte da curva. É muito feio dizer de normalidade, que não existe um padrão de normalidade, mas que não tem nem a alta habilidade para área nenhuma e nem o déficit intelectual ou alguma deficiência que tenha algum impedimento, assim, a deficiência auditiva, ou uma perda auditiva, uma questão visual, né?
Então, nós temos englobamos as outras habilidades. E ouvindo um pouquinho a história de Bianca, a mãe dela não teve problema porque ela era uma aluna que frequentava a aula, ela era uma aluna que tirava as notas boas, ela deve ter sido ela disse, as minhas colegas foram no primeiro momento classificadas, mas depois eu fiquei sozinha, só eu da minha série, porque realmente o projeto tira 1% de cada grupo. Vai eliminando, né? Então, o aluno para ser avaliado, ele precisa estar dentro do grupo dele, da escola dele. Então, é no grupo dele que a gente vai estar vendo quem são esses alunos. O potencial acadêmico é 1%. Os outros 9% a gente vai estar procurando em outras áreas do conhecimento, né? Agora, eu queria ouvir da Bianca o seguinte, você ouvindo isso tudo aí, 1%, né? Ou seja, é um diferencial quase que isola a criança, parece, né? Como é que como é que você se sentia, voltando um pouquinho àquela colocação que você fez no primeiro bloco, mas assim... Você vendo realmente que você, de todos os seus amigos, de repente tinha essa diferenciação. Sim, eu estava pensando nisso enquanto ela estava falando, assim, gente, é porque é engraçado, porque a gente não se percebe assim, né? Eu não sei. Eu estava pensando nessa questão de, nossa, 1%, e aí tem tantas técnicas, né? Os testes para ver se o desenvolvimento da criança, ou então onde ela tem uma habilidade maior, e gente, eu não sou assim, e muitos sabe? se perdem no caminho, né? Assim, talvez se você não tivesse tido esse estímulo, será que você estaria a arquiteta da faculdade de referência? Seria assim? muito difícil, Mais assim. difícil, Eu não né? posso dizer que eu não estaria, também não posso dizer que eu estaria, mas com certeza seria um caminho muito mais difícil para chegar onde eu cheguei, né? Necessitaria muito mais de uma força individual. De um esforço, né? muito maior, assim. E talvez não chegasse, sabe? Mesmo com todo o esforço. Então, esses programas, assim, são fundamentais. Eu acho que não só o apoio, como eu tive, financeiro, ou qualquer outro apoio que você possa proporcionar à criança ou à pessoa um espaço para ela desenvolver, né? Como ela falou, não só academicamente, porque às vezes as pessoas ficam tão focadas no acadêmico, né, que a pessoa tem um dom para música, um dom para arte, que ela acaba não desenvolvendo o que ela poderia. Então, é um desperdício, né? E qual é o panorama disso no Brasil hoje, Márcia? Tem bastante projetos como esse, não? Olha, existe um NAS em cada unidade da federação. Vocês hoje estão ouvindo o NAS RJ. Então, é uma política pública nacional. E a Bianca, assim, como ela não teve irmão da mesma idade, não houve aquela comparação. Porque existe muito conflito familiar quando tem mais de um em casa, né? Mas seu irmão é tão bom na escola, por que você está me dando trabalho? Né? Aí realmente causa um caos familiar em função dessa comparação. E a Bianca não sabe, mas assim, hoje ela deve saber, mas na época ela era criança, e com a criança a gente não tem essa conversa. A habilidade acima da média, ela foi detectada através dos testes. Então, o acadêmico é mais fácil você identificar. Mas o alerta que eu deixo é que nós temos mais 9% de alunos aí com as habilidades que não são as notas, que não são acadêmicas, que é artística, o corpo no espaço, né? São os esportes, a dança e tudo mais. E a gente está negligenciando, a gente não está observando. Então, ele faz alguma coisa diferente? E até perguntar o que cada um gosta de fazer aqui na sala e acha que faz muito bem. Ele vai dizer, eu gosto muito de tocar instrumento. Pode ter certeza que isso ele faz bem. Eu gosto muito de dançar, é uma habilidade. Então, é observar, acompanhar e englobar todos esses 10% que estão por aí. E é o que a Bianca falou. Ela hoje se sente muito bem em voltar para trabalhar com os pequenos. Então, nós não podemos perder os que estão aí. Com certeza. Bianca, vamos encerrar então com uma fala sua sobre essa vivência toda, alguma coisa que tenha te marcado. Eu acho que o mais importante, assim, é não desistir dos sonhos, né? Eu achei muito legal no vídeo, a menina falou assim, quando eu crescer eu vou ser tudo que eu quiser ser. Eu acho que isso é o mais importante, assim, que foi um pouco o que me fizeram acreditar, sabe? Durante o processo com a ONG, que eu acho que sozinha talvez eu não encontrasse, porque a vida é difícil para todo mundo e né, a Clara trabalha com crianças de baixa renda e ela fala, né, de uma hora ela tem que escolher 24 e ela fala que é a decisão de Sofia, assim. Que 24 você escolhe quem vai ter uma chance na vida, quem que
vai ter que lutar, se esforçar mais. Então, para ela é muito difícil, né? E é linda essa fala porque você ser o que você quiser não está te determinando que você vai ser alguém academicamente, né? Ou seja, vale para todas as habilidades. Isso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente nesse programa. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada por dividir a sua história com a gente. E parabéns pelos projetos que você também implementa através das suas pesquisas. Muito obrigada, gente. Obrigada. E obrigada a você que acompanha a nossa conversa pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Quer participar do nosso programa? Entra na nossa página no Facebook, curte lá e envia uma mensagem pra gente. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Até lá!